Muita gente durante anos acreditou que era praticamente impossível levar histórias em quadrinhos de super-heróis para os cinemas. Alguns filmes conseguiram, muitos filmes foram um fracasso completo. Até que chegou o Sam e conseguiu levar um universo inteiro para as telas, com nível de fidelidade e é um material original tipo que realmente impressiona. O Sam erra algumas vezes? Sim. Algumas coisas são simplificadas, outras são misturadas. O que a gente vai ver agora é o que o Sam cortou das revistas. Existe um lado sombrio de vários personagens do Sam que a Marvel preferiu não levar para os cinemas. Você vai ficar bolado, vamos ver. Reinestrantes, Peter aqui! Ó, não é todo executivo de Hollywood que entende de quadrinhos, né? Que entende do material original. Você sabe disso, você tá vacinado contra isso, né? Sabe, por exemplo, o que a DC fez, né? Tipo, a Warner, por exemplo, tolhiu muitos diretores, os cineastas que estavam envolvidos na produção lá e acabou fazendo muita besteira, não deixando muito fiel ao material original. O que o produtor entende geralmente é de grana, sabe disso? Eu li uma história uma vez de um roteirista contando o que ele ouviu dos produtores. Teve um produtor uma vez, de verdade, galera, que perguntou por que o Demolidor tinha que ser cego, se não tinha como mudar isso na história. Olha o nível dos caras, entende? É esse tipo de gente que coloca Mario e Luigi com armas de fogo, que pega um livro fino como o Hobbit e estica por 3 filmes, né? Ou o Dr. Destino no Hacker maluco. Não dá, não pode fazer isso. Isso é sair completamente do que é original. Mas também existem detalhes que os produtores olham para os quadrinhos e fazem muito bem em cortar. Se prepara para ter informação demais. Se prepara para conhecer o lado bizarro ou sombrio dos personagens do cinema. É aquilo que você pensa assim, cara, esse aí mandaram bem. Esse aí não era bom, tem filme não, né? Então já pega a pipoca e se inscreve no canal. Faça isso para você sempre ficar informado do que acontece aqui no mundo da cultura pop. Se inscreve com o sininho, toca aqui embaixo. Faz isso agora para você ficar poderoso, sempre por dentro, que é um canal informativo. Tô contando com a sua inscrição agora, nesse momento. Obrigado de coração, você é fera demais, vamos lá. A verdadeira origem de Mantis. No CM, Mantis é um dos muitos filhos de Ego, né, que é o planeta vivo. Então, assim, não só ela tem superpoderes por causa disso, como também ela é meia-irmã do Peter Quill. Nos quadrinhos, a origem é outra. A mãe da Mantis foi assassinada pelo tio e o pai ficou cego. Mantis foi deixado no mosteiro cósmico para se tornar mestre em artes marciais. Mas o bagulho complica. Os mesmos monges deram para ela as habilidades telepáticas que ela tem, porque achavam que ela seria uma espécie de santa, né? Que daria luz ao ser supremo do universo. Complicado demais pro Sam isso aí. Ainda tem a parte que a Mantis teve que virar dama da noite para sobreviver. Acho que é melhor pular toda essa origem, né? Cavaleiro Negro já foi covarde. Dane Whitman apareceu no Sam, né, como o interesse amoroso da Cersei no filme dos Eternos. Tudo indica que ele vai encontrar com a espada de ébano e virar o herói Cavaleiro Negro. Mas nos quadrinhos, galera, o Dane Whitman é qualquer coisa menos um bom namorado. Antes de virar herói, ele estava lá envolvido com uma certa Ashima Chopra. A Ashima foi diagnosticada com câncer e o Dane Whitman picou a mula, largou a moça. Ele chegou até a ficar na porta do hospital, pensando em pedir ela em casamento e tal, mas escolheu se mandar. A Ashima acabou morrendo, mas antes disso ela deu à luz a uma criança. O filho que o Dane Whitman nem sabia que tinha. Pesado, né? A vida do Wong não foi fácil. O Wong nos cinemas parece um tiozão, né? Sempre disposto a ajudar, sempre competente, sempre simpático e tal. A gente não sabe direito a origem dele nos cinemas, mas nos quadrinhos o bagulho foi brabo. O Wong foi presenteado ao ancião pelos próprios pais. Sim, galera, nos quadrinhos é ancião, não anciã. Enfim, o Wong foi presente para servir ao ancião. O Wong foi levado para treinamento e raríssimas vezes reviu os próprios pais. Além disso, quando completou 10 anos, o Wong foi casado à força num casamento arranjado, né? Sendo que a noiva nem tinha nascido ainda. Ou seja, levou muitos anos para o Wong conseguir se tornar senhor do próprio destino dele. As coisas sempre foram determinadas para ele. Flash Thompson comeu pão que o diabo amassou. Galera, pode ser no cinema, pode ser nos quadrinhos, mas o Flash Thompson é um babaca, isso é indiscutível. Nos quadrinhos, ele até teve um arco de redenção, mas o personagem pagou um preço bem alto. O Flash Thompson ele acabou se alistando nas Forças Armadas dos Estados Unidos e deu ruim. Já na primeira vez que ele foi mandado para uma zona de guerra, ele voltou traumatizado demais. Se prepara que foi pesado isso. Daí pra frente, o Flash Thompson tentou resolver isso na bebida. Por causa da bebida, ele sofreu um grave acidente de carro e ficou anos em coma. Quando ele acordou, o Flash Thompson sofreu perda de memória. Tá achando pesado? Não, vai piorar bem mais. Pois bem, Flash Thompson voltou para as Forças Armadas e acabou perdendo as 2 pernas lutando no Iraque. Exatamente, Flash Thompson hoje nos quadrinhos ele não tem as 2 pernas. Ned Leeds não terminou bem. Ah,
Peter nunca curtiu o Flash Thompson. Tá, mas você curte o Ned Leeds, né? Porra, ele é o hacker da cadeira, gente boa pra caramba, né? Passa do Peter Parker. Bem, o destino dele foi terrível nos quadrinhos. O Ned virou repórter do Clarim Diário e passou a investigar o vilão Duende Macabro. O verdadeiro Duende Macabro capturou o Ned, fez lavagem cerebral no cara e transformou ele numa espécie de Duende Macabro. O Ned acabou depois sendo localizado por bandidos que estavam com ódio do Duende Macabro. Aí o Ned acabou sendo espancado, porque os caras achavam que ele era mesmo Duende Macabro. No final, o Ned morreu com a garganta cortada. Tony Stark pode ser infinitamente mais babaca do que você imagina. Tem gente que não curte o Tony Stark, né? Que acha que ele é arrogante e tal, faz as coisas do jeito dele, enfim. O Tony Stark do Sam é santo perto do Tony Stark do universo Ultimate. Vai lembrar que muita coisa do Sam foi puxada desse universo, do Ultimate, ok? Pô, na boa, ainda bem que não foi o Tony Stark. Sente o lance, né? Em Vingadores Ultimato, a gente teve lá o funeral da Viúva Negra. Clima triste pra caramba, beleza. Todo mundo quase chorando e tal, né? Foi uma baita perda. No universo Ultimate, o Tony Stark aloprou no funeral da Natasha Romanoff. O cara botou uma fita de safadeza dele com a Natasha no telão. É babaquice ou não é isso? O cara não só gravou o tico-tico no fubá dele lá com a Natasha, como ainda mostrou pra todo mundo no funeral da própria Viúva Negra. Porra! Hank Pym espancador de mulher. Agora o Sam também foi gentil com o Hank Pym, né? Porque nos quadrinhos o cara surtou. Ele já vinha demonstrando comportamento agressivo, estava prestes inclusive a ser expulso dos Vingadores por isso. Bom, nessa fase o Hank Pym usava o codinome de Jaqueta Amarela. Nos cinemas o Jaqueta Amarela era outro cara lá e já começou vilão, enfim. Os Vingadores não estavam aguentando mais a falta de profissionalismo do Hank Pym nos quadrinhos. O que ele fez? Ele armou um ataque do Ultron para ficar bem na fita salvando o dia. A Janet Van Dyne descobriu o esquema e o Hank Pym embolachou a esposa, sem dó nem pena. Vapo! Depois dessa não teve jeito, o cara foi expulso mesmo dos Vingadores. Lógico, né? É claro que a gente tá falando aqui de quadrinhos, né? Uma das características dos quadrinhos é que tudo muda muito rápido, o tempo todo, né? Um evento que aconteceu uma vez ganha, um retcon lá na frente deixa de existir, ou sei lá, ganha uma explicação, tipo, não era bem assim e tal, né? Tem muito detalhe que só o leitor mais fiel fica sabendo mesmo. Mas bora combinar, ainda bem que os produtores não colocaram nada do que eu falei aqui nos filmes. Desses que eu trouxe aqui pra vocês, qual que você acha que seria o pior se fosse adaptado no Semi? Comenta aqui embaixo. Mas não sai sem a sua inscrição, é muito importante pra gente, pra continuar esse trabalho. Esteja inscrito nesse canal com a notificação. Isso é o que dá gás pra gente continuar trazendo pra vocês esse trabalho diário. Há anos, né? Vai dar quase 10 anos. Obrigado, galera. Até a próxima. Fui!